Sinusite. Tu tem esse tipo de tratamento aí no teu consultório? Então, eu vou te falar aqui os pontos fundamentais para tratar os 4 tipos de sinusite que temos na medicina chinesa. Mas com certeza estou esperando a sua inscrição, estou esperando o seu like e teu comentário. Fala aí para mim o que você achou desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Que tem sinusite, aquele terapeuta, principalmente aquele terapeuta que trata sinusite ou quer tratar a sinusite do seu paciente. Aquele que não sabe, né, ainda tratar sinusite, a gente vai passar aqui para vocês alguns pontinhos aqui para você tratar a sinusite com eficiência. Aquela inflamação dos sinos da face, né, dos seios da face, né, que é essa região aqui, a região da testa, ela fica bem congestionada. Aí dá dor, algumas pessoas com febre, fica uma coriza também, persistente às vezes, é muito incômodo para as pessoas que têm. Compartilhe aí com seus amigos, né? Também para eles poderem ver aquele teu amigo terapeuta, para ele poder atender melhor, que eu vou dar várias dicas de ponta. Aproveite, façam suas perguntas, comente aqui embaixo se você já teve ou se você já atendeu o paciente com sinusite, se você perdeu o paciente porque você não sabe tratar. Não sabia tratar. Né? Hoje vamos dar dicas aqui para vocês tratarem com a mão, pulando também os pontos que eu vou passar aqui para vocês. É claro que com agulha é mais eficiente. Eu vou passar aqui os pontos, já quem tiver habilidade aí com as agulhas, aproveite, porque são alguns tipos de sinusite, segundo a medicina chinesa. A gente não vai falar de todos eles aqui, talvez 2, talvez 3, não sei ainda, tá? Mas eu vou falar quais são os tipos que nós temos, né? São 4 tipos que nós temos aí, segundo a medicina chinesa, e nós vamos trabalhar cada um de uma forma diferente. A maioria dos pontos são iguais, são muito parecidos, mas tem uma diferenciazinha entre eles aí, dependendo da patologia. Eu vou falar os sintomas de cada patologia aí para você. Quer dizer, a patologia é sinusite, mas a medicina chinesa ela não encara assim nenhuma doença como fosse uma coisa só. Ela vai ter a característica do indivíduo, como ela está se manifestando naquele indivíduo. Então, aí você vai ter vento, calor, calor do pulmão, fogo do fígado, umidade, calor, né? Tu vai ter cada um tratando de uma maneira diferente e dessa forma a gente trata aquele indivíduo de maneira diferente. Hoje vou falar pelo menos de 2 aqui, 2 delas, né? Do vento, calor e também do calor do pulmão. Essas 2 vão sair. Se der tempo a gente fala de outras 2 também, ou a gente deixa por uma outra live falando só disso. Certo, Bernardo? Certo. E vou dar uma dica, além disso tudo, quem ficar aqui até o final, eu vou dar uma outra dica aqui de como você tratar sem ser agulha, sem ser com dedo, sem ser com a mão. Maravilha. Tá legal? Vou dar uma dica. Mas tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final, só no final que eu vou falar para vocês. Né? Tá legal? Então permaneça aí, chame aqueles seus amigos. Aldemir, na acupuntura é eficiente o tratamento da sinusite? É muito eficiente. Pena que é pouco procurado, né? O pessoal procura até a asma, mas procura pouco para tratar a sinusite, porque as pessoas só lembram que tem sinusite quando estão ali atacadas com a sinusite. Né? Quando ela está legal, ela nem se toca dela, né? Nem lembra. Né? Mas a acupuntura ela é bastante eficiente, inclusive quando a pessoa está em crise. Pode ir lá procurar o seu acupunturista, o seu terapeuta, ele vai te tratar muito bem e vai ter muito bom resultado. Ele vai fazendo um bom diagnóstico, como eu falei aqui, são 4 tipos, né? 4 tipos, vento, calor do pulmão, calor no fígado, na vesícula biliar, e umidade e calor no estômago e no baço pâncreas. Então,
São alguns meridianos aí que nós estamos envolvidos, né? O pulmão, o coração, quando a gente fala do calor no coração, né? Fígado, vesícula biliar, o estômago e também o baço e pâncreas. Então, são alguns meridianos, são 6 meridianos envolvidos, que a gente trabalha aí, mas não são pontos só nesses meridianos, são diversos outros pontos que nós vamos colocar para poder tratar aquela pessoa. Lembrando que a gente não fala de casa, né? A gente fala de tratamento, a gente fala de pessoas, né? Porque cada pessoa tem um comportamento diferente e o estilo de vida dela, a estrutura dela, a fisiologia constituição dela, da a pessoa. constituição dela é diferente, então a doença vai se manifestar de maneira diferente para cada uma delas. Tá legal? Então, e mais a acupuntura é bastante eficiente. Eu vou falar aqui a característica, né, vento-calor, né, uma das características que se tem, né, para você poder diferenciar e saber qual vai ser o tratamento que você vai fazer. Então, a pessoa, ela tem, quando tem sinusite com esse padrão, né, de vento-calor, ela tem obstrução nasal, né, ela tem uma secreção amarelada e pegajosa, né, e às vezes até um pouco purulenta também. Tem dor de cabeça, né? Ela tem a diminuição do olfato também e pode ter febre. Tá legal? Então, por isso que é vento-calor. O calor está associado a esse amarelo aí da coriza, né? Que é dessa secreção nasal e principalmente também pela febre. E a gente tem um tratamento específico para esse tratamento e eu vou falar agora para vocês, gente. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que expulsar aí o vento-calor. O melhor ponto para isso é o IG11, né? Ele fica bem aqui assim, ó. É um ponto muito bom para tirar o calor, bem aqui no final da dobra do cotovelo. É um ponto muito bom para isso. Tu insere a agulha assim, ó, nessa posição. Então, é o IG11. Tem o IG4, que é aquele pontinho aqui no alto, ó, né? Tá legal? Tem o IG20, que é bem aqui no final aqui, né? E tem um ponto extra, o bitong. Você sobe assim o dedo, quando você encontrar o osso, é aqui, né? Você vai colocar. Você pode apertar isso com a mão também, lembrando que no final eu vou dar alguns pontos. É claro que é mais eficiente com a agulha. Eu vou repetir os pontos, tá? De novo. Para tratamento vento-calor, que tem obstrução nasal, né? Também a coriza com amarelado, né? Amarela, às vezes purulenta, dor de cabeça, claro, vai ter uma diminuição do olfato também e pode ter febre. Por isso que é calor, tanto pela a coriza amarelada, né, quanto pela febre. Então, para tirar isso, a gente usa o IG11, IG4, IG20 e Bitong, que é um ponto extra bem aqui, é um ponto muito bom, ele serve tanto para sinusite quanto para coriza, tá? Esses pontos. Tem o VG23, fica bem aqui assim, né? O VG23 e tem lá nas costas o B12, ponto B12. Esse não vai dar para eu falar para vocês, ele é mais ou menos nessa altura aqui, ó. O 12, aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, fica na pedra vertebral, mais ou menos nessa altura, tá legal? Aí você consegue tratar bem essa manifestação, tá? Se der tempo no final, eu vou falar esses pontos para vocês também, tá legal? A gente trabalhou, vocês viram que a gente trabalhou muito mais no meridiano do intestino grosso, tá? Dentro da medicina chinesa, né, a gente trabalha dentro dos 5 elementos, todos os elementos ele tem ali um par, né, um meridiano yang e um meridiano yin. No caso desse, a gente está falando do meridiano do intestino grosso, que ele é par do meridiano do pulmão, tanto é que ele termina no nariz. Então, por isso que a gente foi muito focado nele. A maioria dos pontos aqui que a gente vai falar com ele, mas
a gente tem algumas outras diferenciações que a gente vai ver logo no seguir, quando a gente vai falar de calor no pulmão. A febre é aquele ponto que você falou que é muito bom, o IG11. Ele é um espetáculo para você baixar a temperatura do corpo da pessoa. Inclusive, não só para sinusite, mas psoríase, coceira, tudo que é relacionado à pele, né, que o pulmão ele se manifesta na pele. A gente pode estar trabalhando ali para tirar esse calor do corpo, o IG11. Ah, legal, 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 muito bom, muito bom. Legal. Posso então falar aqui do segundo item, calor? Pode, que eu vou lendo aqui. Ó, pode usar moxa no pé? Eu acho que para esse tipo que a gente está falando de calor, tá, Luciane? Esse vento calor. Quando a gente já tem um quadro de calor, então não dá para a gente colocar a moxa. Mais calor. Tá legal? Mais calor. Tá bom? A sinusite em si, para a medicina chinesa, a grande maioria é um quadro de calor, tá? Você vai ver calor, umidade, vento calor, né, calor no pulmão, fogo do fígado, é sempre isso. Então, é porque o calor acaba gerando essa secreção. Então, não é legal a gente colocar a moxa. Você pode trabalhar ventosa. A ventosa, sim, você pode trabalhar, principalmente naquele ponto que eu falei, no B12. Ele é muito bom você trabalhar a ventosa nesse ponto. É um ponto bom para todas essas patologias que tenha a ver com o pulmão. Tá legal? Asma, bronquite, sinusite, rinite, isso tudo são quadros de um desequilíbrio no pulmão, então o B12 é um ponto bom para isso, você pode colocar a ventosa, além de agulha e ventosa, você pode manipular com a mão e com algo mais que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Tá legal? Vamos lá, segundo item. Item 2, né, calor no pulmão. Vamos lá, as manifestações dele. Também ela é amarela e pegajosa, essa secreção, né? Ela tem um pouco mais de sensibilidade aqui sobre os seios, né, maxilares, né? Você tem assim, uma vermelhidão também, né? Um rubor malar. Tem dor de cabeça, tem sede, mas você não tem febre. Basicamente é a falta de febre, tá? O que diferencia, tá legal? E esse rubor malar, a pessoa vai estar vermelha aqui, por isso que ele é calor no pulmão, mas a pessoa não tem febre, tá legal? Por isso que a diferença lá do vento calor, tá bom? O vento calor tem febre e esse não. E esse também tem cefaleia e tem sede, mas vamos lá. Não tem febre e tem rubor malar, calor no pulmão, tá legal? Então o que a gente tem que fazer? Tirar o calor, como o Bernardo falou, o IG11, ele é um ponto bom para isso, para retirar calor, tá bom? O IG4 é um ponto que ele abre o nariz, né? Ele tem essa função da ventilação. de tirar ventilação para poder desobstruir aí essa região, né, nasal, né? O P10, né, é um ponto muito bom para isso, que ele tira o calor do pulmão, né, um ponto muito bom para isso, e também ele abre o nariz, né, ele faz a gente tem umas coisas, abrir o nariz quer dizer, vai fazer com que a secreção saia e desobstrua ali o nariz. O P7 também é um ponto muito bom aí, que ele restabelece o Qi do pulmão, né? Ele faz o Qi do pulmão, tem que ter essa descendência, né? E ele sair também, ele vai ser um ponto muito bom para isso. E também o IG20 e o Bitong, que eu já falei anteriormente, ele vai estar sempre junto, né? Diferentemente, a gente não vai, o VG23, mas a gente vai usar o VG14, aqui nas costas também, logo ali embaixo da C7, então é um ponto muito bom para isso também, tá legal? Então o que a gente tem de diferente aqui? Não usamos o
VG23 e não usamos o B12. Acrescentamos o P9, o P7 e o VG14. Essa é a diferença, né, quando você para tratar sinusite que veio pelo calor do pulmão. Vou falar então aqui mais uma, tá? Fogo do fígado e na vesícula biliar, né? Sinusite causada aí pelo fogo do fígado e na vesícula biliar. Então, o fogo nos dois, tá? Na VB, na vesícula biliar e no fígado. Sempre padrão de calor, né, Aldemir? Isso, exatamente, sempre padrão de calor. Então a gente vai ter essa também secreção, né, amarela. O que diferencia, tá, gente? Olhos vermelhos, porque o fígado ele tem essa característica aí no olho, né? A face vai estar toda vermelha, né? Diferente da outra que era só aqui nessa região, né? A face vai estar toda vermelha. Vai ter dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça específica, tá? Antes a gente estava falando de cefaleia de maneira geral. A gente vai falar de cefaleia temporal, porque essa região aqui da cefaleia do fígado e da vesícula biliar, é uma cefaleia lateral. Como a gente está falando de fígado, né? Fígado é vento, dentro do elemento madeira, então vento, a gente vem falando dele aqui em algumas lives, tontura, né? Vai ter essa tontura também. E irritabilidade. Então, palavras-chave para isso: irritabilidade, tontura e olhos vermelhos. São os ganchos que você deve pegar aí para tratar esse tipo de sinusite, tá legal? Porque pode ter cefaleia, pode não, mas se tiver olhos vermelhos, irritabilidade e tontura, você vai levar aí para o fígado, fogo no fígado levando isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar esse fogo, né? Deve dar uma aliviada nele, tanto no fogo da vesícula biliar, quanto no fogo do fígado. Um ponto muito bom para isso, vou dar 2 pontos, aí você escolhe um dos dois, tá? Pode ser o F2, que é o ponto de distendação do fígado, ou pode ser o F3, tá legal? Que é o ponto fonte do fígado. Você pode usar o F2, que ele é um pouquinho mais suave que o F3, né? Porque não há uma característica tão grande de fígado. Você pode também, deve usar também o VB43, né? Que ele serve aí para acalmar o fogo da vesícula biliar e vai ser específico para isso. E é claro, como a gente está falando do pulmão, vamos usar o P7 novamente aí para você trabalhar o Qi do pulmão, né? Fortalecer o Qi do pulmão. O IG4 também, né? O Bitong e então vamos lá, IG4, IG20 e Bitong. Esses três eu já falei aqui para vocês. E por último, que é um ponto local aí para clarear o meridiano da vesícula biliar, o B15, tá legal? Fica nessa região aqui da cabeça. Então, desculpa, B15 não, VB15 é o ponto que você vai colocar específico aí para a vesícula biliar, para poder fazer esse tratamento aí também. Tá legal? É claro, você pode colocar ali pela tontura, também pode colocar o VB20 também, que é um ponto muito bom para isso. Pode acrescentar o VB20 aí também. Eu estou colocando os pontos aqui que normalmente são mais eficientes. Mas você pode colocar esses pontos, acrescentar o VB20. Isso aí. Tá legal? O que acontece muito, gente? Uma história aqui que eu sempre conto nas lives. O que acontece? Eu falo que não existe terapeuta puro. Você acaba misturando muitas técnicas e isso é legal, que é isso que vai fazer o seu diferencial. Quando a gente sai logo assim de um curso, a gente segue aquilo ali à risca, né? Aprende aquilo, mas a gente acaba misturando um pouco. Mas também não existe paciente puro. Tá? O paciente vem com a série de nunca vem com um problema só. Nunca vem com um problema só. Né? E ele não, além dele não vir com um problema só, ele vai te contando aos pouquinhos, né? Em doses homeopáticas. Vamos supor que ele foi por uma sinusite, mas daqui a pouco você vai ver que ele tem
uma certa irritabilidade, de vez em quando ele tem uma tontura, tem um zumbido no ouvido, tem uma surdez, ele tem um tique nervoso. Eu estou falando tudo característica do meridiano, do elemento madeira, até tudo característica de fígado ou vesícula biliar. Ele tem uma certa dificuldade de colocar, de certa dificuldade em tomar decisões. Tudo isso são características do elemento madeira, tá legal? Então, ele vai te contando isso aos poucos. Isso é bom, que você faz com que o teu paciente fique um tempo mais com você, né? Que você vai tratar ele como um ser integral, como um ser total, de um modo holístico mesmo, né? Ali como um ser integral, né? Tanto a parte física, quanto a parte psíquica, quanto a parte emocional dele, você vai tratar tudo isso. E a acupuntura, ela trata bem isso. Então, é importante você fazer uma análise bem feita. Por isso que tem aqui, nós estamos falando, já falamos de 3, vamos falar do quarto, né, a característica também da sinusite. Porque, diferentemente, quando você vai na sinusite, vai lá no otorrinolaringologista, esse que é o especialista, ele vai destacar um antibiótico, né, ou por via nasal, ou vai tomar por via oral, alguma coisa que você vai tomar durante algum tempo, mas daqui a pouco aquilo volta. Agora, quando você vai tratar as pessoas com as características dela, em cima de cada uma das características dela, dentro lá dos 5 elementos, ela vai minimizar isso quase a zero. Ela vai espaçar muitos episódios dela, no caso aí da sinusite, né? Muito. E quando eles vierem, vão ser quase que imperceptíveis. Tá legal? Ela vai ter aquela sensação, mas nem sempre vai manifestar. Tá legal? É isso que acontece. Interessante, Aldemir, que a gente acaba fidelizando esse paciente. Ele chega para a gente com um problema, a gente consegue resolver mais de 2 ou 3 já na primeira sessão, ou amenizar, e isso vai fidelizando o paciente e ele acaba indicando para outras pessoas. E o importante também, para a gente estar sempre falando para o nosso paciente, os benefícios da terapia que a gente está ali empregando. Como exemplo, acupuntura, reflexologia, contar para ele, olha, essa tua irritabilidade, a gente também está tratando, vai melhorar. Você tem um tremorzinho ali na pálpebra, muitas vezes um tremorzinho na mão. E aí é um caso de irritabilidade, um caso ali de raiva. E aí a gente vai tratando e esse paciente começa a perceber o quanto que ele está melhorando como um todo. Ele não está melhorando só a sinusite que ele nos procurou. Ele começa a melhorar outros sintomas que, à medida, ele pode estar falando ou não nas primeiras sessões que vem para a gente. Então, o interessante é isso. Um trabalho bem feito, assertivo, você vai estar fidelizando esse paciente. E uma vez que você fideliza, a pessoa, quando tem uma notícia boa ou acontece alguma coisa boa com a gente, o que a gente quer fazer? A gente quer partilhar, a gente quer falar para o outro, então ele vai estar falando bem de você. Então, vai aí essa observação. Tratamento assertivo, a gente trata o paciente, não trata o problema, e aí a gente consegue estar aí cada vez mais com pacientes indicações e o paciente retornando. É isso aí, isso é fato, tá, gente? Vamos lá, vou o último aqui. Posso falar o último, Bernardo? Vai falar Manda aí. Manda aí, Aldemir. O quarto item agora, a gente vai falar sobre umidade e calor no estômago e no baço pâncreas. O baço pâncreas, ele famoso baço, eu falo sempre que você souber 3 elementos, estudar 3 elementos, você vai ser sucesso aí na tua vida. Que é o elemento madeira, elemento fogo e elemento terra. Estudo esses elementos, né, os meridianos que trafegam nele, né, dos 12 meridianos aí principais. Esses meridianos, as características dele, você vai saber, vai estar com a tua agenda sempre cheia, porque você vai ter sempre resultado, porque essa é uma característica
nossa característica ocidental, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem muita mudança de clima, né? O pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, então, quase não tem diferença de clima, né? Lá é quente o tempo todo, né, Bernardo? É verão o ano inteiro, É verão o ano maravilha. inteiro. Então a gente não tem muita característica essa mudança das estações que a gente tem dentro da medicina chinesa. Então, sabendo esses três, ele vai estar sempre ali dentro do seu consultório, né? Porque rege algumas emoções que a gente vai falar isso em uma outra live. Tá bom? Vamos lá. Secreção, como é calor, ela vai estar amarela e pegajosa, diferentemente do calor do pulmão, que vai ter rubor malar, né, nessa região, do outro lado, do calor do fígado e da vesícula biliar no rosto todo, essa vai ser só na bochecha, tá legal? Na bochecha você vai ter uma sensação de peso, né? Porque tem a umidade, ela te dá isso, né? Ela te dá uma sensação de peso. A cabeça ela vai ficar pesada também. Você vai ter uma cefaleia frontal nessa região, que é a região do estômago, né? Você vai sentir um sabor mais oleoso aí na comida, na alimentação, né? Porque dá essa sensação. Você vai ter uma sensação assim, de desconforto na região epigástrica, né? Aqui no abdômen, né? Nessa região aqui, logo abaixo ali do externo, né? Vai ficar um pouco desconfortável. Essa é a característica desse tipo de sinusite. Para tratar esse tipo de sinusite, você vai usar alguns outros pontos. Você vai usar o VC12, o VC12 é um ponto muito bom para isso, bem aqui no meio do barriga. Vai estar o IG11 também, claro. Vai usar também o IG4, você viu que ele é Tá em onipresente, todas. está em todas elas. Vai usar o IG20, o Bitong também, que ele está em todas elas, porque o objetivo é o desobstruir ali, né, o nariz, né, ter essa desobstrução nasal. Mas você vai usar uns outros pontos também. Você vai usar o BP9, que é um ponto muito bom para tirar a umidade, o BP9 é um ponto excelente para isso. E também, combinado com outros pontos, né? O VC9, né, que ele também é um ponto muito bom para tirar a umidade, né? A umidade relativa aí, principalmente do estômago, né? E o B22, né? Que lá nas costas você vai trabalhar com ele também. E claro, quando a gente está falando com calor, qual o melhor ponto aí para tirar o calor, Bernardo? Você já falou sobre ele. Ele, IG11 é um de pontinho onde? Ele espetacular. ele está em todos aí também para você trabalhar. Tá legal? A gente sempre dá um suporte para os nossos alunos pós-curso via WhatsApp. Não necessariamente a gente responde imediatamente, porque a gente vai estar em atendimento. E uma das perguntas que ela fez, eu falei do IG11 para ela. É um excelente ponto para trabalhar a psoríase, tirar calor, né? A gente chama também calor no Uhum, sangue. Então é um excelente ponto. Agora também é um uhum, ponto que ele tem que ser usado com um certo cuidado. Por quê? Se a gente tem um padrão de febre no nosso corpo, a febre é uma defesa do nosso organismo contra algum agente ali, algum patogênico que entrou, nosso organismo vai gerar essa defesa e vai gerar esse aumento de temperatura corporal. Qual é o problema que a gente tem? Se você tem, de repente, uma meningite e aí gera esse padrão de calor e você vai lá e drena esse calor, você pode estar mascarando um problema maior do que ele realmente é. Assim, um calor, como a gente fala, assim, a sinusite, essa secreção mais escura. Então, ele é um excelente ponto. Mas quando a gente tem febre alta e tudo mais, tem que investigar. A gente consegue tirar esse calor do corpo. Muitas vezes, nossos filhos estão ali no meio da madrugada com padrão de febre. Vai lá e aperta, não tem agulha, aperta, faz uma acupressura nesse ponto. O shiatsu ele é muito bom para isso. A gente trabalha todos os meridianos, faz uma regulação completa no organismo. Mas é um excelente ponto, sim, Aldemir, para a gente tirar padrão de calor
do nosso organismo. E Então, tem. manda aí, Aldemir, a dica extra. O pessoal ficou aqui Dica até o extra. final. Pô, quem tá aí até o final, dica extra, tá? De vez de você usar agulha, de vez de usar dedo, para ser mais preciso, tu pode usar, eu vou pegar aqui uma lapiseira, né? Você pode usar uma lapiseira, pode ser uma caneta, pode ser também um palito de dente. Palito de dente. Palito de dente que é fininho, ele vai ser muito preciso ali nos pontos. Vão te dar, você pode usar dois, né? Um para cada lado, assim, porque os pontos são, a maioria deles são bilaterais, tá? Então você coloca de um lado, coloca do outro lado, pode colocar os dois juntos. Daí você vai ser mais preciso ali, você vai ter aqui o IG23 que você trabalhar, então você consegue o IG4 aqui, ó, o IG11, você consegue e é mais preciso. É claro, cuidado só para não se furar, não se furar. Não A furar e Marina não se Rezende rabiscar, aí, né? Tu pegar aquela canetinha permanente, vai sair com o usa rosto todo elas, rabiscado. né? Essas dicas são para socorrer na emergência, é muito bom. E fechamos, né, Aldemir? Fechamos. Então, gente, um abraço aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. E aí, tenho certeza que tu adorou esses vídeos, certeza absoluta. Tanto é que vou te lembrar, caso você não tenha inscrito no canal, vai lá, é agora, faça a sua inscrição. Isso dá uma força danada pra gente. Claro, aquele comentário também é muito importante, aquela curtida. Vai lá, ó, vai ter 2 vídeos aqui também para você assistir. Aqui outros vídeos que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você, tá legal? Então, ó, quem não me segue nas redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição. Tô esperando vocês. Um abraço.